Boa noite a todos e a todas. Estou muito feliz com essa abertura, muito honrada de ter tido essa inspiração e partilhado com minha mãe. Ela topou fazer esse movimento, estou chamando de movimento, porque é algo que a gente quer muito que chegue para muitas pessoas, para que as pessoas se beneficiam, né? Mas eu estava falando antes que eu estou vendo que tem algumas carinhas que eu não conheço. Então, se quem quiser falar pelo chat, quem nunca ouviu falar de astrologia védica, ou dos Vedas, puder falar, só para a gente saber também. A gente divulgou para diversos grupos, né? Então, tem pessoas, várias pessoas, né? E, e essa ideia surgiu depois que eu fiz uma feira mística, que chama Mística e Fé. É uma feira que acontece há muitos anos, no Rio, em São Paulo, primeiramente, e depois para o Rio. Então, é uma feira mística. E, e eu fiz essa feira há 9 anos atrás, 2015, e fiz de novo esse ano. Na verdade, meu percurso com feiras começou com 13 anos, ou menos, quando meus pais vendiam produtos da Índia, e desde lá eu sempre fui muito apaixonada por fazer feiras, porque gosto muito de conhecer novas pessoas e, e aí é, por mais que a feira seja movimentada, né, é muita circulação de pessoas, é uma oportunidade muito grande de expandir as ideias, né, conhecer novas pessoas, né? E aí eu observei isso em 2015, observei agora em 2024, que as pessoas buscam muito por soluções em oráculos, atendimentos, diversos tipos de atendimento. E, e eu, inclusive, estava atendendo esse ano com algumas ferramentas que eu trabalho, que a minha formação é psicologia, e eu tenho algumas formações, sou seladora, trabalho com Ayurveda há mais de 20 anos, trabalho com Theta Healing, a mesa adiônica também agora. Eu fiz algumas mesas, aí eu gosto muito de trocar assim, com a minha mãe, que eu sou muito observadora desde criança e jovem também, agora, né, na vida adulta, com certeza. E eu observei que o pedido que as pessoas tinham quando elas iam até mim, e eu ainda fiquei num lugar um pouco escondidinha. A Genevieve me viu assim, né? A minha mãe não estava lá. Algumas pessoas passaram, alguns clientes passaram na feira, gratidão. E, e aí eu observei que o grande pedido, né, ou o tema, né, acho que em primeiro lugar, relacionamento amoroso. Eu vou conhecer alguém, essa pessoa que eu estou, ela, eu devo ficar com ela, né? E aquelas perguntas bem divisórias de água, né? Sim ou não, né? Fica ou não fica? Será? E não importava quantos anos tinham, se eram mulheres ou homens. Acho que não teve ninguém que sentou na minha frente e não perguntou sobre esse tema. E, em segundo lugar, o profissional. Trabalho, prosperidade, né? E isso, na verdade, no meu dia a dia,
né, na minha profissão também é um tema comum, claro, né? Acho que são temas da, da vida de todos, né? E também acho que com aquela essência, né, da busca de sermos mais felizes, né? Como que a gente pode ser mais feliz na vida, né? Como a gente pode ter mais qualidade de vida, mais bem-estar, mais satisfação, mais realização. E, e aí eu fiquei pensando, né, nisso tudo e maquinando e pensando, será que não tem uma forma que seja com a base védica que a gente possa levar mais sentido, esse apoio mesmo, né, das orações védicas, das preces, como a gente está chamando. E a minha mãe, aí eu fui falando, né, falei, mas é que não tem, a gente podia pensar numa coisa assim, porque né, lá eram atendimentos de diversas linhas, eu vou chamar assim, né? E aí eu queria muito uma coisa que tivesse essa base védica, né? E aí a minha mãe lembrou do Tava Veda, que ela vai falar um pouquinho sobre, que já é um livro que assim eu eu tenho há alguns anos, vários livros que a minha mãe é a mulher dos livros, meu pai é o homem dos livros e eu sou a filha dos livros. E aí alguns livros que a minha mãe tem, ela indica rapidamente, eu compro porque eu sei que ela tem muito zelo pelos livros dela. E aí eu tenho o meu, ela tem o dela. Então eu já pesquisei, eu gosto de pesquisar, então é um livro que me chamava a atenção já. Então já é um livro de estudo, né? Então a gente vai, a partir de hoje, né? Vai ter uma organização, são 12 encontros. Cada encontro a gente vai trabalhar um tema e todos muito inteiros, né? E todos com um sentido, né? Com uma sequência. Então vai ter, né? Como se fosse uma coisa, né? Um início, meio e fim, né? A gente vai fazer essa completude, né? Então vão ser encontros muito, muito lindos. É, e vamos, alguém está com o microfone, conseguiu? Então convido a todos, porque imagino eu que seja algo inovador, né? De poder trazer, né? E a gente poder orar junto, rezar junto, né? Para os nossos, como é que se fala? Não só os nossos sonhos, né? Mas os nossos, que a gente busca, né? Que é essa busca para ser feliz, né? Essa leveza, essa realização, né? Que a gente também possa estar mais em contato com o nosso Dharma, né? Estar mais caminhando, né? No nosso Dharma. Então, é um apoio, né? A gente poder se unir e, e fazermos juntos, né? E quanto mais pessoas puderem participar, acho que mais forte fica a corrente, né? Eu sinto como uma formação de corrente, já tem algumas pessoas se inscrevendo. Interessante também o movimento, né? De ver quem procura, eu quero, não, quero a minha vaga, né? A gente vai fazer online exatamente para possibilitar que pessoas de vários lugares, não só do Brasil, mas do mundo, possam participar. Então, são todos convidadíssimos e, e todo encontro a gente vai fazer a prece, a gente vai ler juntos como pergunta e resposta e vamos também fazer uma visualização, né, um centramento, como se fosse uma pequena meditação. E eu acho que é isso, né? Mãe, falei tudo?
Aí vai ser toda segunda-feira, né? São 12 encontros, toda segunda-feira às 20 horas. Muitas pessoas perguntam, né, que não podem, que tem aula, que tem isso, compromisso, não sei o quê. Todos os encontros serão gravados, então, e aí, por exemplo, uma cliente falou, ah, mas eu não vou poder, que eu tenho aula na segunda-feira. Aí eu mandei um áudio para ela, eu falei assim, olha, não perderia não, viu? Porque não sei quando a gente vai fazer de novo, né? Então, e aí eu falei, quem, você que não vai conseguir estar na íntegra aqui, pode escutar no mesmo dia, antes de dormir, no dia seguinte, mas o importante é estar nessa união, né? A gente, a gente tá juntos para esse bem maior, né? Esse bem maior para todos, né? E essa celebração, eu também estou chamando de a gente celebrar que estamos vivos, né? Celebrar a vida, celebrar o amor, celebrar a prática es- espiritual, né? Que a gente possa ter mais foco nisso também, né? Para a gente colocar na prática, né? Colocar ali toda semana, para que a gente possa, com isso, aumentar mais a nossa prática para todos os dias. Acho que é isso. Gratidão, Cristine. Então, para quem não conhecia, essa é minha filha querida, Cristine Pombo, Chaitanya Priya, Chintamani, Devi. Então, maravilha, pessoal, essa é a nossa abertura. Vou falar um pouquinho para vocês sobre essa história maravilhosa que foi a compilação dos Vedas. Às vezes a gente pensa assim, né, que os Vedas foram escritos ou foram compostos. Eles foram escritos há 5.000 anos, mas eles não foram compostos há 5.000 anos. Eles já existiam milhares de anos antes, como tradição oral. Então, não se tem nem como afirmar quem compôs, de tão antigos que são. Porém, o Bhagavata Purana descreve que quando Brahma, que é o criador, Brahma, Vishnu, Shiva, né? Criador, preservador, destruidor, quando Brahma realizou a criação, de sua boca, 4 bocas, ele tem 4 faces, e emanaram os Vedas de cada face, de cada boca, um dos 4 Vedas. Foram emanados. Os Vedas existem desde a criação, né? E como a criação é, na verdade, uma manifestação, que depois de muito, muito tempo, essa manifestação se recolhe, então se torna imanifesto, né? E depois volta a se manifestar. Isso é explicado na ciência, que o universo ele está, neste momento, ainda em expansão, mas haverá um tempo onde ele irá se recolher. Então, isso já é falado na ciência, e os Vedas já falam sobre isso, né? Então, Brahma manifesta e o seu Shiva recolhe tudo. Entre um momento e outro, Vishnu está preservando. Vishnu é que nos concede a inteligência. Porque existe um avião, uma locomotiva, porque existe, né, maquinários, toda essa tecnologia, todo esse avanço científico na medicina e tudo mais. Como é que o homem é capaz de criar tanta coisa, né? Imagem e semelhança, né? Então ele está criando, ele também está preservando o que ele cria e ele também está destruindo o que ele cria e também o que ele não criou, que é a natureza. Então, isso vem do preservador, vem de Vishnu, que é o doador da vida. Vishnu é quem doa a vida. Brahma faz a grande engenharia, né? Então, se considera que o primeiro a proferir os versos dos Vedas foi o próprio Senhor Brahma.
E a sucessão de mestres e discípulos tem início, então, a partir dele, né? Vai sendo transmitida a partir dele para até chegar até nós através de mestres genuínos, mestres autênticos, né? Então, essa corrente de sucessão de mestres e discípulos, às vezes parece que ela é interrompida, mas logo é feito um arranjo transcendental para que ela seja retificada. Se não fosse assim, nós nem teríamos como fazer os nossos encontros, né? Não teríamos nem acesso a nada. Se a gente não tivesse acesso aos Vedas, ao conhecimento védico e todas as outras ramificações que provêm deles, estaríamos em total escuridão, numa ignorância muito, muito profunda. A escuridão da ignorância mais profunda. Então, eu gosto de explicar que os Vedas são como uma árvore. Então, vamos imaginar uma árvore. Vamos todos fechar os olhos e imaginar uma árvore. Uma árvore linda, à beira de um lago, de águas puras, limpas, transparentes. E essa árvore gigante, que possui raízes muito profundas, essas raízes muito profundas são os Vedas em sua condição original, como tradição oral. Essas raízes profundas. É a tradição oral dos Vedas, onde, num tempo, onde a memória era gigante e profunda. Então, aquilo que era transmitido de geração em geração, de mestres para discípulos, não se perdia, não se esquecia. Essa é a origem dos Vedas, uma tradição oral, porque se considera que a escrita, ela, na verdade, ela é uma queda. Por que é necessário ouvir a escrita? Por que Vyasadeva decidiu escrever os Vedas? Porque em Kali Yuga a memória diminui. Então a gente esquece. Então precisou escrever, para não esquecer. O tronco dessa árvore são os 4 Vedas, a começar pelo Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda e Atharva Veda. E essa árvore também ela possui muitos galhos, ramos, folhas, flores, frutos. Então, toda essa copa dessa árvore são os outros tratados védicos, tais como os Itihasas, que são os épicos, Ramayana e Mahabharata, os Upanishads, os Puranas, os Brahmanas, né? Tantos outros textos, o Vedanga, que é de onde provém Jyotish, que é a astrologia védica, astrologia e astronomia védica, o Ayurveda, que é a medicina, todo o conhecimento do yoga, até a música, as notas musicais, as ragas, até a dança clássica, as lutas marciais, tudo se encontra nesse gigante corpo chamado Veda. Então, é uma grande oportunidade todos nós podemos agora poder beber dessa fonte, né? Beber dessa fonte. Então, Krishna Dvaipayana Veda Vyasa, ou Vyasadeva, foi o compilador, não o compositor. Ele compilou para preservar. Ele é considerado, nos Puranas, no Bhagavata Purana, ele é descrito como a encarnação literária de Deus. E ele está dentro dessa corrente de sucessão de mestres e discípulos que provém de Brahma,
porque Brahma passou todas essas instruções para Narada Muni, que é um filho, né, um Brahmaputra, e Narada Muni, por sua vez, transferiu para Vyasadeva. Essa compilação ocorreu, historicamente falando, entre 4.000 e 6.000 anos atrás. E se presume que a composição tenha sido 4.000, 6.000 anos antes de Cristo, mas isso é só, né? Se pensa dessa forma, né? Por questões de arqueologia e tudo mais. O Rig Veda, que é o Veda dos hinos, também chamado de Rik, só ele sozinho possui 10.589 versos, né? Para a gente ter ideia de quão gigante ele é. E a partir dele tem, então, o, o Yajurveda, o Samaveda e o Atharvaveda. Então, o Rig Veda ele está relacionado a algo que Krishna fala no Bhagavad Gita, porque Krishna pegou na Bhagavad Gita e fez um belo resumo de tudo que a cultura védica contém. Está tudo ali, né? Então, ele fala dos 4 Vedas, quando ele fala assim, entre os Vedas, eu sou o Samaveda. Então, o Rig Veda trata de um tema chamado, né, são os ensinamentos que nos colocam no caminho de Gyana. Gyana Yoga é a união com Deus através do conhecimento. Se não me engano, é o segundo ou o terceiro capítulo do Bhagavad Gita sobre o Gyana Yoga. Então, Rig Veda é um yoga bastante filosófico, mas são hinos, todos hinos. O Yajurveda, ele é o que nos introduz no caminho de Karma Yoga, que é o yoga da ação, porque o Yajurveda ele vai mostrar para a gente como é que a gente pode pegar esses hinos e trazê-los para a prática através de rituais. Yajurveda. Yajur, diferente de Ayur. Yajur, Y-A-J-U-R. O Samaveda, considerado o Veda poético, porque o sânscrito é exaltado nesse Veda de forma maravilhosa, porque é, é extremamente sublime Samaveda. E ele nos introduz no caminho de Bhakti, que é o caminho da devoção. Por isso Krishna diz entre os Vedas, eu sou o Samaveda. Por isso ele fala isso. Porque o Samaveda é o caminho de Bhakti. E, finalmente, o Atharva Veda, que é um Veda que existiu, se diz que quem compôs o Atharva Veda foi um sábio chamado Atharvan. E que esse sábio Atharvan foi o primeiro a friccionar 2 gravetos e fazer fogo. Então, ele descobriu o fogo. Então, é muito antigo. Só que ele permaneceu dessa forma mais como tradição oral por mais tempo. E foi visto a necessidade de também compilar o Atharva Veda, introduzi-lo entre os 4 Vedas, que originalmente eram um só, para que não se perdessem, né? Então, o conhecimento do do Atharva Veda, é referente à apreciação da natureza e seus princípios ativos. Então, lá existe, é conhecido também como Veda do encantamento e dos desencantamentos, né? Ele que produz os encantamentos e também produz os desencantamentos quando necessário, porque a Atharva Veda é o Veda da cura. Ah, e o que ocorre? De acordo com o conhecimento védico, inclusive em Jyotisha, se considera que nós temos, acho que 3 ou 4 inimigos, são chamados de ripus. Na verdade, os ripus são 6, né? Ou 8.
ou 9, mas existem 3 inimigos, o Guru falava isso, né? Que a gente tem que tratar disso rapidinho, não pode aguardar muito. Um é a doença, outro é o incêndio, outro é a dívida. Todos 3 tendem a alastrar. A doença, se não é cuidada, ela toma conta. O incêndio também. E a dívida só cresce. Então, são os principais inimigos. Então, a Atharva Veda é o Veda que vai trazer essa, que é considerado como se fosse uma possessão. Uma pessoa que se permitiu endividar, né? A doença, inclusive, é considerada uma possessão, porque ela adentrou o seu organismo. Você não nasceu com isso. Ela adentrou no seu organismo. Da maneira como entrou, ela deve sair. Então, os encantamentos também servem para retirar as doenças, né? Os males do corpo e da alma, os males que atordoam a mente. Então, são orações e preces muito, muito poderosas. E nós vamos fazer, então, esses encontros, que vai começar na próxima segunda-feira. Quem está no grupo, logo, logo vai receber as informações, os detalhes para como participar. E cada segunda-feira, às 20 horas, nós vamos tratar de um assunto específico. Não tratar, vamos trazer a oração, a prece respectiva ao tema, porque serão 12 temas, né? Então, o primeiro encontro, o tema será purificação espiritual. Por que purificação espiritual? Porque antes de tudo vem a espiritualidade. Falei isso agora há pouco no nosso encontro de Lua Nova. Em primeiro lugar está a espiritualidade. Infelizmente, a gente adquiriu um modelo de existência, principalmente no Ocidente, que a gente deixa a espiritualidade lá para o final, lá para o fim. Quando depois que eu tiver resolvido tudo, eu tiver tido meus filhos, ter casado, ganhei na loteria, né? Realizei todas as minhas vontades, fiz todas as... Aí, sobrar um tempinho, eu penso na espiritualidade, né? Enquanto os Vedas nos ensinam, né, que nós temos que parar 3 vezes ao dia para proferir o Gayatri Mantra, diante do sol nascente, diante do sol poente e ao meio-dia. 3 momentos, 5 minutinhos, né, que você abre uma janelinha em dedicação à espiritualidade. É isso. Mas a gente no corre cada vez maior, não sobra tempo. Então, nós vamos agora, levando em consideração essa belíssima inspiração que Krishna teve, né? De recorrer aos Vedas, já que eles são tão antigos e tão originais na criação, a gente bebe diretamente na fonte, né? Em vez de ficar tentando ali, aqui, por ali, desse jeito, daquele jeito. Então, o primeiro assunto será a purificação espiritual, que a gente vai entrar com esse assunto, né? Com esse tema, que é muito importante, que é de estarmos espiritualmente purificados. Segundo encontro será a oração, prece dos Vedas para o benefício da saúde. E aí, quando a gente fala saúde, é corpo, mente e alma. O terceiro encontro será sobre a prosperidade, a vida próspera, e não uma vida de lamento e falta, né? E dívidas. Então, terceiro assunto, terceira segunda-feira. A outra vamos ter os Vedas que vai tratar, preces, vai tratar a respeito da harmonia das relações, de todos os tipos de relações no trabalho, na família, nas amizades, no matrimônio. Depois vamos ter preces para os nossos ancestrais, lembrando que hoje é a Amavasya, a Lua Nova. A Lua Nova é sempre dedicada aos ancestrais, enquanto a Lua Cheia é dedicada aos deuses. Quem são os deuses? São as forças da natureza. Shakti, potência da natureza, né? Quem inventou o fogo? O fogo estava ali, dentro da madeirinha.
Só precisou, e aí o fogo apareceu. Não é isso? O calor do sol, a água. Então, tudo é Shakti, Shakti Prakriti, né? Potência da mãe natureza. Então, lua cheia é dos deuses, lua nova dos ancestrais. Então, hoje, inclusive, antes da gente fechar aqui, depois que eu terminar a gravação, eu vou colocar para vocês, para todos nós, e eu, inclusive eu, o mantra dos ancestrais, tá? Para a gente meditar um pouquinho. Também vamos ter um encontro sobre os nossos descendentes, preces para os nossos descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, e aí vai, né? Na sequência. Ah, mas eu não tenho filhos, mas de repente alguém que você conhece tem filhos, né? E também, descendentes também não é só filhos, são os nossos frutos, aquilo que nós deixamos para a posteridade, mesmo que não sejam filhos, né? O que nós deixamos para a posteridade. Outro tema será obstáculos e antagonismos, que são as nossas lutas. Outro tema, amor e boas parcerias. Outro tema também que vamos aprofundar através das preces dos Vedas, a libertação do passado, e muitas vezes nos paralisa, não deixa que a gente, né, siga em frente, né? Arrependimentos, memórias, lembranças, saudades. Outro tema, melhores caminhos, né, que são os caminhos abertos. Outro propósito de vida, que é algo que muitas pessoas estão simplesmente seguindo ah, mecanicamente, que foi determinado para elas, e se sentindo completamente um vazio, perdidas, porque não tenho noção qual é o propósito de vida. Porque nasci para quê? Para ser uma máquina que aperta o botão e funciona mecanicamente no dia a dia? Não tem mais nada além disso. Só para isso que eu vim. Propósito de vida é outro tema. E, finalmente, sociedade e desenvolvimento, porque nós vivemos em sociedade, né? Sociedade humana. Tem grande responsabilidade por esse planeta. Então, serão temas escolhidos com muito carinho para vocês, para que a gente possa abrir, né, os portais através das bênçãos dos Vedas, a bênção dos deuses. São muitas divindades, porque uma vez falaram assim, mas o hinduísmo, primeiro a gente tem que entender que quando fala de Veda, nós estamos falando de hinduísmo, tá? O hinduísmo, hindu foi o nome que foram dado pelos invasores para aqueles cidadãos ali daquela região que hoje está apertadinha naquela, né, aquele território chamado Índia, que deram o nome, né? Então, o nome real se chama Sanatana Dharma, que é a conduta eterna. É reversível. Essa é a conduta eterna. A conduta humana, ela já foi prescrita, junto à criação. A real conduta humana. Então, isso se chama Sanatana Dharma. Não é hinduísmo. Não são deuses hindus, né? Os nomes são em sânscrito. E sânscrito é uma língua-mãe. Então, quando a gente acessa essas palavras em sânscrito, a gente está se deitando no colo da Mãe Divina. Que ela vai nos nutrir com o seu leite, né, que é o Amrita, que é o néctar da imortalidade. Então, Deus está com Agni, que é o Deus do fogo, a embodiment, né? Personificação do fogo. Vayu, que traz os ventos, e inclusive o nosso ar interno, né? A nossa respiração, o Vata, Dosha. Agni Dosha. Indra, que rege as nuvens, a atmosfera, as condições climáticas, que hoje estão bastante ameaçadas. Mitra, que é uma divindade voltada para boa relação entre os povos. Está precisando, né? Muito. Varuna,
de todos os oceanos e águas, a força que mantém os oceanos, o movimento dos rios, os ashwinis, que são os primeiros raios do sol, dotado de poder de cura, todo mundo sabe, porque são os raios ultravioleta. Vishvadeva, que é a reunião, é o congresso de todos os deuses reunidos, né? Os deuses universais, Vishvadevas. Suryadeva, que é o próprio sol. Chandra, que é a lua. Rudra, né? Que são as tormentas, os ventos, as chuvas incontroláveis, né? Que assola tudo, invocado nos Vedas. Os marutis, que é a direção, as direções de onde os ventos vêm, o estudo da direção por onde os ventos vêm e para onde vão, por onde eles passam. E muitos, muitos, muitos outros. Então, um dia me perguntaram, no hinduísmo são 33, 333 milhões de deuses. Eu parei assim e falei assim, só isso? Claro que é muito mais. É muito mais. Contem quantas estrelas existem no céu. Cada estrela é uma divindade. Gente, nós estamos dentro de Deus. Cada um de nós também somos parte e parcela, fragmentos do divino. Quantos habitantes tem no planeta Terra? Eu não sei se alguém puder dizer quantos habitantes tem no planeta Terra. 33 milhões de deuses. Existem muito mais deuses iluminados para sustentar essa criação do que a raça humana no planetinha Terra. Então, não é uma questão de culto, é uma questão de como a gente enxerga. Como que a gente enxerga essa magnífica criação no qual nós estamos inseridos. Então, venham para a nave, vamos subir nos nossos encontros do estudo das preces dos Vedas, com todos esses temas aí maravilhosos escolhidos para nós. Raquel, bem-vinda, veio a convite da irmã Ruth, muito querida, que está sempre aqui. Estuda astrologia védica, sim, eu sei. A Iris, ela queria. Iris, Iris, você é um amor. Um mantra para aceitar as coisas sem reclamar. Olha, vou te dar um mantrinha rapidinho assim. Gratidão. Quanto mais a gente agradece, menos a gente reclama. Uma vez minha filha, que hoje já está com 36 anos, quando ela devia ter uns 8 ou 9 anos, ela viu uma imagem de Nossa Senhora das Graças e falou, por que o nome dela é Nossa Senhora das Graças? Eu falei para ela, de tanto agradecer, ela entrou em estado de graça. E por isso ela é Nossa Senhora das Graças. Né? Então, é um grande exemplo, né? Mãe Maria, tudo que ela passou e nunca deixou de agradecer, né? A instrução era não odeie, não se vingue, não odeie. Isso é uma instrução de São João Batista. Nunca odeie, nunca se vingue. Sempre agradeça. Amar até o inimigo. Amar o inimigo em primeiro lugar. Então, são instruções muito fortes, né? Muito fortes mesmo, que os avataras trazem para nós, mas com o propósito de trazer a gente essa consciência maior, mais ampla e uma fé inabalável. Então, com fé e confiança, nós vamos fazer essas orações, essas preces. Vai mais ou menos, tem que contar quanto é que vão dar essas 12 de segunda-feira, mas acredito que seja antes do Natal a gente termina. E é tranquilo, é só uma horinha, uma vez por semana, ninguém vai morrer, né? E caso não possa estar presente, mas por favor venham, quanto mais pessoas presentes, mais forte é a corrente, né? Mas caso não possa vir, estará gravado
para que possam acessar. Está bem? Então, não sei se todos entraram no grupo que nós formamos. Quem ainda não entrou, só pedir para mim ou para a Cristine o convite para entrar no grupo. E acredito que quinta-feira a gente já está colocando lá todas as informações detalhadas. Até quinta-feira, no máximo, a gente está colocando todas as informações detalhadas lá para vocês, tá bom? Oi, Vilma, querida. Sim. Giovana, bem-vinda. Então tá, pessoal, muito bom estar com vocês. Se alguém quiser fazer algum comentário. A Ana Eu Luísa queria falar entrou, ela quer entrar. Vou duas colocar coisas. você, Ana Luísa, pode ficar tranquila. Quer falar, Cristine? Pode falar. Sim, para Iris, que na pandemia eu fiz um projeto, não sei se são 3 ou 4 vídeos de meditação, que o tema era exatamente esse: sair da queixa, sair da reclamação e, e, e exatamente essa chave, né? Pela gratidão. São meditações de 5 minutos cada um, são, são bem lindas, e quem quiser eu posso enviar de Eu presente. quero, por É só favor, me Flor, pedir. obrigada. Envio, sim. É um projeto lindo esse, é muito legal. Gratidão por prestigiar. E lembrar, só fazer uma chamadinha que é outra inspiração que eu tive. A gente vai, tô apoiando o próximo curso da minha mãe sobre vidas passadas, astrologia védica e vidas passadas também, imperdível. Quem não se inscreveu, fala ou comigo ou com ela, tá bem? Bom descanso para todos, para todas, e até breve. Gente, esqueci de falar do curso. O curso começa agora na quinta-feira, às 20 horas, Astrologia Védica e Vidas Passadas. Serão 4 encontros, sempre na quinta-feira. Quem ainda não se inscreveu, ainda dá tempo. Tem um desconto até hoje, se quiser. Mas quem esteve aqui na reunião e fala comigo amanhã, não puder fazer hoje, não quiser fazer inscrição, não puder fazer inscrição hoje, quiser fazer só amanhã, me fala que eu mantenho o desconto. Tá bom? Gente, um abraço grande. Namastê, Hariom, Tat Sat. Vou fechar aqui a gravação. E quem quiser permanecer para ouvir o mantra dos ancestrais, porque nós estamos no Amavasya, tá? Permaneçam, que estamos no horário perfeito para fazer essa, essa meditação do mantra dos ancestrais. Qual foi o horário da lua nova? A lua nova é 22h55. Ah, É o auge, né? Harion. O auge da lua nova. Tá, Ananda? Bem-vindo. Obrigado.